E vamos seguir falando sobre o assunto. Vamos conversar com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Boa noite, professor. Falamos nesta terça-feira, sobre esse aumento de crimes, do fim de semana com saldo de 21 assassinatos, que repetiu o mesmo número da Semana Santa. E agora a gente contabiliza mais 11 mortes só nesta madrugada. Professor, e detalhe, é importante ressaltar, esses são números do Instituto Médico Legal, tá? São dados oficiais do Instituto Médico Legal. Bom, professor, e agora, E agora? Onde é que nós vamos parar com esses números tão altos até em relação a índices de outros estados do país, não é mesmo? Boa noite, professor. Exato. Boa noite, Karime, Vanessa, Carlão, boa noite, ouvinte. É isso que eu queria começar a conversa por aqui. Os dados que a gente tem consolidados, e tomando aquela nossa conversa de 2 dias atrás, só para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, que tem 12 milhões e 300 mil habitantes, teve nos primeiros 3 meses 142 homicídios. Um pelo outro, eu não sei fazer contas, eu costumo brincar, eu sou das humanas, mas um pelo outro nós estamos falando de mais ou menos um homicídio para 1 milhão. Em Manaus, no mesmo período, foram 213 homicídios, de janeiro, fevereiro e março. O que nós estamos falando aí é alguma coisa como quase 23 por milhão, quase 12 por milhão. Quer dizer, nós estamos com 12 vezes mais homicídios na cidade de Manaus em relação à cidade de São Paulo. Não é possível que alguém ache que isso é normal. Não é possível que o poder público ache isso normal. Não é possível que o comandante da Polícia Militar e o secretário de Segurança Pública achem isso normal. Tem um dado que me parece que é talvez um dos mais importantes que a população precisa considerar junto com a gente, que é assim: se você diz que o João ou o Manuel foram mortos, há uma mobilização para investigar essa morte. Se você associa essa morte ao tráfico de drogas, ninguém, nem mesmo os familiares deles, se mobilizarão para investigar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É preciso a gente avaliar com muita cautela e cobrar que o Ministério Público do Estado apure sobre isso, que é possível que a gente estejamos diante de uma violência ordinária, uma violência comum, e que está sendo associada ao tráfico. Não estou dizendo que não seja o tráfico, estou dizendo que a gente precisa investigar para saber se a gente não está colocando tudo no mesmo saco. Se as pessoas, por exemplo, não estão sendo executadas por interesses de outros e essas execuções estão caindo na conta do, aspas, tráfico. Só o poder público precisa responder isso. Não tem outra alternativa. Se a gente tirar do poder público, a gente vira barbárie. Sim. Se a gente sair do poder público, vira barbárie. Professor, por que nós estamos com esses problemas todos, esse cenário? Como que nós conseguimos chegar a esse ponto? É o quê? Falta de gestão, falta de planejamento, ignorância, falta de inteligência? Qual é o problema? Porque realmente a coisa está séria, está grave. Eu acho que são algumas premissas. Se você chegar no teu trabalho, hoje pela manhã e alguém olhar para você e dizer assim: fulano, você está doente? O que você tem? Você está pálido. Você vai dizer que não. Se você passar por mais 4 ou 5 pessoas ao longo do dia e eles falarem a mesma coisa, você vai olhar para o espelho no final da tarde e acertar. Tô mal, Tô mal. O que aconteceu? Nós estamos há 2 anos, quase 3, falando e estimulando o ódio, a violência, o uso de arma, a compra de arma, o enfrentamento belicista dioturnamente. Então é possível que isso seja reflexo dessa cultura da violência que a gente está produzindo no país. E essa violência não é só aqui, o país inteiro está lastreado de casos como esse, de assassinatos por causas banais. A gente precisa puxar o freio de mão, vocês da mídia precisam fazer uma campanha nacional para desmobilizar essa violência, essa violência que está todo mundo botando para fora. As pessoas começam a sentir a vontade para cometer crimes e deixam o poder público à vontade para dizer assim: olha, eu não posso fazer nada, eu estou apurando o que está acontecendo. Como é que é? Você tem 11 homicídios numa semana, 20 no outro, e você está apurando?
Não, rapaz, tem que botar toda a inteligência da polícia na rua. E se não tiver competência, se não tiver fôlego, pede ajuda para a Polícia Federal, aí sim pede ajuda para a Força Nacional, aí sim pede ajuda para outros estados. Fecha essas entradas e saídas da cidade, vou usar uma expressão da linguagem popular, dá um baculejo em todo mundo, tira as armas da rua. Enfim, é preciso dar resposta à altura. É como se o sujeito estivesse entrando com falência múltipla e o médico está querendo dar Tilenol, dar dipirona. Não dá para fazer isso. Então, 11 mortos em um dia, em 24 horas? É um número absurdo, não é, professor? É inadmissível que o staff público não se dê conta. A gente está no meio de uma crise gravíssima, né? E não dá para dizer, estamos apurando. É preciso responder ontem. É preciso que a Secretaria de Segurança Pública, dentro dos limites da lei, apure, investigue e chegue às autorias. Para dizer para a sociedade, olha, a coisa foi brava, foi crime, mas a gente está dando conta. Senão você desacredita. E quando desacredita, você libera que os outros se sintam mais à vontade para se defender pessoalmente. E cada vez que as pessoas se defendem pessoalmente, maior é o número de homicídios. Daí aquela questão da impunidade. Questão da impunidade. E aí eu quero destacar aqui que a gente fica... nenhuma morte vale mais do que a outra, mas quando um agente público, quando um policial perde a vida, é ainda mais grave, né? Porque é onde a gente depositava esperança. Então imagina os moradores da vizinhança desse policial, você aumenta em N vezes a desesperança. Sem dúvida. Por outro lado, é preciso tomar cuidado para que a polícia machucada na tua dignidade corre o risco de cometer mais crimes. A gente tem dezenas de registros que na busca de honrar o amigo policial morto, você faz mais bobagem. Então, aí o secretário de Segurança tem que entrar com mais firmeza e exigir que os policiais atuem nos limites da lei. Não fora dela. Fora dela perdemos todos nós. Sem dúvida. Perdemos os policiais, perdemos a família. A sociedade. Perde toda a sociedade. Sem dúvida. Professor, como resposta, a gente recebe e-mails, a gente da imprensa, das assessorias do governo, falando sobre as ações que vão intensificar a Operação Cidade Mais Segura, né? Anuncia prisões e tal. Mas o que a gente não percebe é uma ação de antecipar crimes, de antever mesmo, aquela ação de inteligência para você antecipar crimes. A impressão que se dá é que estamos enxugando o gelo nessa questão. Só se age depois do incêndio, digamos assim. Isso. Veja só, eu insisto muito na ideia de fortalecer o poder público, né? E a gente tem uma polícia civil que tem competência instrucional. Os policiais civis do Amazonas são muito bem treinados, assim como os policiais militares, cada um na tua função. Então é preciso convocar esses policiais e, se for o caso, convidar policiais com mais expertise de outros estados para que formem uma força-tarefa. E não é vergonha para ninguém fazer isso. Não é vergonha para ninguém. Você chama 2 ou 3 experts de outros estados, forma uma força-tarefa, só isso em si capacita ainda mais esses policiais e você encontra soluções, se a gente não consegue resolver sozinho. Eu acho que pode resolver sozinho, mas para isso o governador precisa reconhecer que tem um problema e ir para dentro do staff da polícia, deixar de fazer relação de compadrio, você faz da porta para dentro de casa. Relação de compadrio você faz com teus amigos na beira da piscina no final de semana. O poder público não pode fazer relações de compadrio. Você tem que chamar o policial. Nós não mandamos dezenas de policiais fazer treinamento fora? Fazer formação fora? Onde eles estão? Por que eles não estão sendo prestigiados e convocados para organizar esse enfrentamento agora? Ok, professor, o senhor falou uma coisa interessante, o governo e tal. É preocupante o seguinte, o governo afirma que ele está investindo milhões na segurança, ok? Ele está afirmando isso. O que a gente observa é o aumento da criminalidade. Onde está o erro aí? Porque não está casando, não está fechando essa equação aí, né? É poucos milhões, é pouca inteligência. O que é, então, no processo? Veja só, o que faz segurança pública
policiais bem treinados sob um comando central bem articulado. Não é viatura policial, não é arma, né? Isso você vê nos filmes de mocinho e bandido. Na segurança pública é um comando e controle com inteligência e foco. Não adianta você querer ficar pegando ladrãozinho de galinha, não adianta você ficar pegando aviãozinho que vende gramas de cocaína ou de maconha. Você tem que ir em quem está produzindo esses efeitos. Então você precisa de inteligência. E aí o governador compra 50 carros, 2.000 carros, 500 fuzis, 2 metralhadoras, ele acha que isso vai resolver. Isso resolve o problema econômico de quem vendeu. Quem vendeu está feliz. O intermediário que intermediou a compra também deve estar feliz. Mas isso não reflete necessariamente em segurança pública. Claro que uma viatura na esquina das ruas aumenta a percepção de segurança da população. Só aumenta a percepção. Mas isso não resolve. O que você vai resolver é a investigação com autorização judicial, que vai fazer escuta telefônica, que vai instruir um processo bem elaborado, que vai prender, que vai levar as barras do tribunal, julgar e condenar. É isso que você faz. Fora isso, é só lotar o presídio. Você vai lotar presídio com o moleque que está vendendo maconha. Isso não resolve nada. Professor, para finalizar, na nossa última conversa, o senhor se mostrou preocupado sobre as eleições deste ano nesse cenário tão violento. Uma violência que a gente vê essa dualidade, né, em todo o país. Bom, como é que o senhor acha que a questão da falta de segurança, desta violência aqui que estamos passando no Estado, vai refletir no voto do eleitor? Então, é preciso lembrar que o voto é um dos direitos mais sagrados em qualquer sociedade democrática. E parece, sob todos os pontos de vista, que é comum de toda a sociedade, toda a máquina pública, dizendo, olha, o voto está garantido, as condições são garantidas. Já há muitos anos o Estado do Amazonas pede ajuda do Exército Brasileiro para fazer o policiamento nas regiões mais conflagradas. Isso a gente precisa garantir. Agora, se você tem o tráfico, por exemplo, envolvido nesses processos eleitorais e chancelando e vigiando e obrigando o eleitor das regiões desse tráfico a votar, aí você tem uma corruptela no processo eleitoral. A gente sabe que em alguns estados já houve uma participação das organizações criminosas no processo eleitoral. A gente não pode perder de vista que alguns anos atrás vocês noticiaram uma relação promíscua entre o governo, candidato à reeleição e tráfico. Então a gente precisa ficar de olho nisso e denunciar. Mas o meu problema não é o voto. Esse está garantido porque ele garante a inviabilidade do voto. Agora, o problema é a pressão sobre os candidatos e sobre a militância política que precisa ter tranquilidade para ir para a rua para convencer o eleitor a votar no seu candidato, seja qual for o candidato, de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, não importa. É preciso que as pessoas tenham a liberdade de escolha, de fazer disputa eleitoral, respeitando o outro, respeitando a diferença do outro e respeitando, sobretudo, a existência do outro, né? Porque, em alguns casos, você tem pessoas, teve candidatos na eleição passada, por exemplo, Jean Willis, no Rio de Janeiro, ele desistiu de disputar a eleição, ele estava sendo ameaçado de morte, né? Você tem outros nomes que também fizeram isso em 2018. Há um receio de que isso aumente em 2022. Sobretudo com a disputa de nível federal, né? É uma preocupação que a gente não pode perder de vista. Ok, Oi, perdão. Não, é isso. Valeu. O senhor pode concluir, imagina. Tá bom. E o que eu penso que é preciso convocar a Assembleia Legislativa, queria muito convocar o presidente da Assembleia, o Ronaldo Cidade, lideranças importantes que são líderes para tratar desse assunto. Sim. Esse problema não é um problema alheio à Assembleia, ou é?
Não é possível que o Roberto Cidade não esteja acompanhando isso. Não é possível que a bancada federal, deputados e senadores, não estejam acompanhando. Esses parlamentares precisam sentar, né, calçar a sandália da vaidade e ajudar o governo do estado com a experiência que tem. Né? Você tem aí ex-governadores, senadores da República, ex-prefeitos. Precisa sentar com o governador. Né, provocar o governador pode ser uma boa pessoa, mas pode ser que ele não tenha experiência. É o primeiro mandato político dele. Né? Então ele precisa também calçar a saudade da vaidade e atravessar o corredor e vai tomar um café com o Amazonini, tomar um café com o Eduardo, tomar um café enfim, com todas as forças sociais da política, com o bispo, vai tomar a bênção do bispo. É preciso sentar para governar. Ninguém governa sozinho. E quando você governa sozinho, você faz mais bobagem. Não é demérito, eu insisto muito, não é demérito para o governador, numa crise, ele pedir e ouvir as pessoas que têm experiência. É hora de pedir ajuda, né, professor? É hora de pedir ajuda. Muito obrigada pela sua participação. Isso só valoriza a dignidade dele, só Jogar isso. A toalha. Sem dúvida, sem dúvida. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando Valeu. com a gente hoje. Um abraço, bom trabalho para vocês. Um abraço. Muito obrigada, boa noite. Conversamos com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas.